No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele nos falou, quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, deve ser crucificado e ressuscitado ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram da palavra de Jesus e voltaram do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos, mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Amados irmãos e irmãs, santos e santas de Deus, é uma noite de alegria. Talvez vocês que nunca participaram, porque eu sei que tem muita gente que nunca participou de uma noite de vigília pascal. E talvez vocês chegaram aqui e acharam tudo estranho, né? Acostumaram a chegar aqui na igreja e ver que nós lemos 5 leituras antes de ler o Evangelho. A igreja estava escura, mas a missa não começou dentro da igreja, a missa começou lá embaixo, né? Onde a gente acendeu uma fogueira, que nem todos vocês tiveram a possibilidade de ver essa fogueira acesa, e lá muitos de vocês fizeram um compromisso, acenderam aquela luz, aquela vela que vai ser levada dentro da casa de vocês, mas vocês não acenderam só uma vela que vai ser levada para a casa de vocês. Vocês acenderam uma vela que significa a luz de Cristo, que saiu dessa linda vela que se chama Círio Pascal e vai iluminar a vida de vocês. A palavra de Deus e a liturgia de hoje é muito rica. Eu poderia ficar aqui 5 dias explicando tudo o que aconteceu hoje para vocês. Mas em resumo, a única coisa que nós devemos pensar lá na história da nossa criação. A
terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: façamos os luminares. E os luminares foram feitos. O mundo era uma treva só. E o mundo que estava em trevas, iluminado pela força de Deus, foi reestruturado, foi reorganizado, foi organizado, perdão. E Deus cria a partir do nada. E naquele momento, aquilo que era treva se tornou luz. Isso nós vemos na nossa história. Deus, Ele restaura todas as coisas, Ele cria todas as coisas. E por isso que nós começamos lá embaixo. Do nada, de uma fogueira, o Padre foi lá, abençoou aquele fogo, e daquele fogo acendia o sino pascal. Entrei dentro da igreja que estava todas as escuras, e vocês estavam numa treva muito grande. E naquele momento eu gritei: eis a luz de Cristo em vocês. Demos graças a Deus. Naquele momento, nem todos vocês, é claro, estavam com sua vela acesa. Mas Deus, no dia de hoje, queria e quer ainda que essa luz, que todas as vezes que nós acendemos na igreja, ela não fique apenas no ritual, mas que a luz de Cristo entre na nossa vida. Por isso que lá, 40 dias atrás, lá na Quaresma, a gente ficou celebrando nosso propósito de vida. E quantos de nós talvez dissemos assim: meu Deus, eu estou numa treva muito grande, a minha vida está triste, a minha vida está desestruturada. E quantos de vocês fizeram algum compromisso? Eu fiz meu compromisso pessoal. Eu lembro que todos os dias da Quaresma eu ficava brigando comigo mesmo para que eu vencesse diante do pecado que às vezes sempre atormenta a minha vida pessoal. E eu fiquei durante 40 dias meditando, porque eu tinha um desejo no coração. Talvez, gente, vocês não acreditem, mas essa é a primeira vigília pascal mais calma da minha vida. Se bem que hoje é meu aniversário, talvez seja por isso. Né? Mas, só para dizer para vocês que hoje eu estou com um sentimento de paz interior, um sentimento de missão cumprida, porque eu sei que Deus, e aí as leituras que nós acabamos de ouvir, diz que Deus, ao longo da história, tudo que vocês ouviram, diz que Deus sentiu a presença. Deus foi presença na vida das pessoas. Vocês viram o salmista que passou e gritou assim, cantemos ao Senhor, que os fez brilhar assim a sua glória. E nós vimos que Deus caminhava com um povo hebreu que estava na escravidão. E aquele povo, quando viu a luz de Deus, encontrou a terra prometida e se tornou um povo livre. E depois nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, Deus dando toda a sua alegria. E Ele vai fazer uma promessa. E Ele diz no outro salmo: com alegria bebereis do manancial da salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tudo aquilo que nós vivemos há poucos dias que pareciam trevas, tudo aquilo que nós vivemos há poucos dias que parecia morte, se tornou vida, porque a morte veio sobre a vida de Cristo, mas ela não teve poder sobre Cristo. E todos aqueles que participam ativamente da esperança que Cristo oferece na cruz, todos aqueles que participam profundamente da presença do Senhor, encontram a salvação. E isso é a Páscoa, é a alegria interior, é a luta interior de você dizer para você mesmo: meu Deus morreu, mas venceu a morte, e eu posso viver essa esperança na minha vida. Por isso Jesus ressuscitou, e eu também ressuscito para uma vida nova. Jesus ressuscitou para que eu tivesse vida, e vida em abundância, e eu também quero viver essa vida. E hoje, de modo especial, eu quero convidar aqui na frente 4 irmãos. Podem vir aqui, por favor. Muito bem. Venham cá. Eu já vou ilustrando aqui o fato, né? Então nós temos aqui 2 casais, né? O Roche, eu posso falar Roche, mas é José Roche, a Fabiana, o Walter e a Jaqueline. O que eles têm em comum? Primeiro, que eles vão casar daqui uns dias. Esse aqui, daqui uns dias nós vamos casar esse aqui também, que eu já falei, não é verdade? E esses 2 casais aqui não são batizados. Eles um dia nos procuraram aqui na paróquia e nós falamos, eles decidiram sair daquela vida que está longe de Deus e vir uma vida do batismo. Por isso que a liturgia que vocês ouviram hoje é uma liturgia profundamente batismal. O homem que mergulha
na experiência de Deus e renasce com uma vida nova. O homem que é batizado por Cristo, que recebe o batismo, ele é convidado a viver uma vida nova. Que essa Páscoa, meus irmãos e minhas irmãs, não seja apenas uma decisão de Deus em relação a nós, mas que essa Páscoa seja uma decisão de nós em relação a Deus. E que nós digamos: Senhor, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais perfeito na minha fé, eu quero te buscar, eu quero te seguir, eu quero viver uma vida nova, eu quero viver uma vida reconciliada contigo. E esses nossos irmãos que estão aqui são pessoas que estão buscando isso. Eles resolveram viver um encontro verdadeiro com o Senhor. Então, de modo particular, nós somos uma comunidade de irmãos, e eu fico olhando assim, agradecendo também esse dia, todos os dias, toda semana, todas as celebrações que nós vivemos aqui na paróquia, foi de forma intensa vivida por tantos de vocês. A gente viveu desde segunda-feira, desde o domingo de Ramos, nós estávamos vivendo uma liturgia linda lá no domingo de Ramos. Todo mundo viveu a liturgia, depois viveu a liturgia da semana toda, querendo tomar uma decisão sobre a vida. E vocês hoje estão aqui, graças a Deus. Então nós, hoje, meus irmãos e minhas irmãs, agradecemos a Deus pela vida de vocês, pela decisão que vocês tomaram no dia de hoje. Então eu quero que vocês acolham, vocês que são uma linda comunidade, acolham esses nossos irmãos da nossa comunidade com uma linda salva de palmas. E agora, então, vocês podem ficar sentados. Eu já vou fazer a primeira unção desses jovens que estão aqui. Eu vou ungí-los com o óleo do batismo. Um dia, todos nós aqui éramos crianças, éramos criaturas de Deus, e nos tornamos filhos de Deus pelo santo batismo. Então, agora o Padre vai ungir o peito desses seus filhos. E vamos dizer uma palavra, vai dizer assim, vamos dizer para cada um deles: o Cristo Salvador lhe dê a sua força. Entregue sua vida como este óleo em seu peito. Eu gostaria tanto de poder dizer para todos vocês também isso hoje, aquilo que um dia, quando vocês eram crianças, e o Padre também disse para vocês: o Cristo Salvador lhe dê a sua força, entregue sua vida como este óleo em seu peito. Quando a gente permite que Deus entre dentro de nós, quando Ele entra dentro de nós, meus irmãos e minhas irmãs, nós nunca